Você já se perguntou o que realmente acontece nas periferias do nosso país quando as câmeras desligam e os discursos políticos cessam? Pois hoje, o que eu tenho para te contar não é só uma denúncia, é um alerta, um grito, um chamado. Urgente à consciência de quem ainda acredita na justiça, na vida e na dignidade humana. Estamos falando do Paraná, um estado que, na teoria, deveria ser símbolo de civilidade, desenvolvimento e ordem. Mas a realidade que vem sendo exposta é outra, muito mais sombria, muito mais dolorosa. E se eu te dissesse que nos últimos meses, uma série de execuções sumárias, abusos policiais, mortes violentas e omissões das autoridades estão se repetindo sob os olhos de um governo que se mantém em silêncio, ou pior, que comanda tudo de cima? É isso que está sendo denunciado com todas as letras. O governador Ratinho Júnior estaria, segundo acusação feita por um parlamentar na Assembleia Legislativa, com sangue nas mãos. Um governador chamado de corrupto, injusto, assassino. Palavras duras, fortes, mas que, para muitos moradores das áreas mais vulneráveis do Paraná, descrevem uma verdade que já está nas ruas há muito tempo. Vamos aos fatos, porque eles são ainda mais chocantes do que qualquer adjetivo. O caso Wellington do Santo Sábado, região metropolitana de Curitiba, cidade de Colombo. A polícia invade um barraco simples. Lá dentro, um trabalhador chamado Wellington dos Santos. Sabe o que ele fez? Nada. Absolutamente nada que justificasse o que aconteceu a seguir. 7 tiros. 7. No corpo de um homem desarmado, dentro de casa. E tudo filmado, registrado, como se a morte dele fosse apenas mais um número na estatística. Nenhuma tentativa de diálogo, nenhuma abordagem padrão, nenhuma chance de se explicar. Foi execução. E ponto. Mas por que isso acontece? Por que a vida do Wellington vale tão pouco? Porque ele era pobre? Porque ele morava numa área esquecida pelo poder público? Porque a farda, muitas vezes, vira escudo para práticas que se assemelham mais à violência organizada do que à proteção do cidadão? O caso do motoboy e o policial Ismael Silva Dias depois, em Almirante Tamandaré, um motoboy tenta escapar de uma blitz. Medo? Desespero? Sim. E quem trabalha de moto sabe. A sua ferramenta de trabalho é sua sobrevivência. Estava com documentos atrasados? Provavelmente. Mas a polícia tinha várias opções. Cercar, seguir, anotar a placa. Mas fez o quê? Atropelou. Simples assim, passou por cima. E no processo, causou a morte não só do motoboy, mas também de um próprio policial, o soldado Ismael Silva, que estava na viatura. A viatura perdeu o controle, capotou violentamente e todos morreram. Um episódio trágico, evitável, fruto de despreparo, excesso e talvez até desejo de punição exemplar pela força bruta. O jovem Ian Cordeiro, mais uma vítima da máquina estatal agora, ouve esse outro nome. Ian Cordeiro, 21 anos. Um jovem, um entregador. Foi perseguido pela polícia na região do Atuba, em Curitiba. A razão? 4 meses de atraso nas parcelas da moto. Ele fugiu. E foi morto, atropelado dolosamente pela viatura, segundo testemunhas e imagens de câmeras. Não foi acidente, foi decisão. Uma decisão que custou a vida de um jovem que só queria trabalhar. Ian deixou para trás uma esposa grávida de 7 meses. Uma criança que nascerá sem o pai porque o Estado decidiu que uma dívida era motivo suficiente para aplicar uma pena de morte sem julgamento. A chacina na favela do Parolim agora, imagina você estar em casa jogando videogame com seus amigos. É noite, vocês fumam um baseado. Isso pode até ser contravenção, mas o que veio depois foi desproporcional, brutal e mortal. A polícia militar invadiu a favela do Parolim, em Curitiba, e matou 3 jovens, um de 16 anos, outro de 22 e um de 26. A razão? Estavam no lugar errado, na hora errada, ou simplesmente eram pobres. E isso basta para que a força policial se sinta autorizada a agir como carrascos. E sabe o mais grave?
A versão da polícia não bate com as imagens e os depoimentos das famílias. A ação foi violenta, desnecessária, e, segundo os moradores, já vinha sendo anunciada nos sussurros das vielas, como se a favela estivesse marcada. E o caso de Londrina? Caveiras no braço e mortes confirmadas. E se você ainda não estiver indignado, respira, porque vem aí um dos episódios mais perturbadores. Londrina, comunidade da Brataque. 2 jovens, Kelvin e Wendell, foram executados. As imagens das câmeras derrubaram a versão da PM. E entre os policiais estava Júlio César, um nome que arrepia quem acompanha as denúncias contra a PM. Esse homem, segundo familiares das vítimas, tatua no braço um crânio para cada pessoa, que mata. Você ouviu bem. Cada morte que ele comete, ele grava na pele com orgulho. A família afirma que, antes de matar os 2 jovens, ele já ostentava cerca de 26 crânios no braço. Depois da morte de Kelvin e Wendell, 2 novos crânios apareceram. E o mais revoltante, ele já havia sido preso, investigado, processado, mas continuava fardado, continuava armado, continuava autorizado a matar. O que isso muda na sua vida? Agora você pode estar pensando, mas isso está longe de mim. É lá no Paraná. Será mesmo? Porque quando a violência institucional vira rotina, ela se espalha como um vírus. Quando o silêncio das autoridades protege assassinos, qualquer cidadão vira alvo. Quando a justiça se omite, a impunidade vira regra. Hoje é Wellington. Amanhã pode ser alguém da sua rua, da sua família, do seu círculo de amigos. Porque o que está em jogo aqui é o valor da vida humana diante do poder do Estado. E se a gente normalizar isso, a gente aceita viver num país onde ser pobre é crime, onde morar na favela é sentença de morte, onde a farda protege o opressor e abandona o cidadão. E se você chegou até aqui, é porque essa história mexeu com você. Porque você, como eu, não consegue mais ignorar. Agora, eu quero saber de você. Você acha que a polícia no Brasil está agindo com justiça ou com brutalidade? Na sua opinião, o governador Ratinho Júnior deve responder por essas mortes? Se fosse com alguém da sua família, o que você faria? Comenta aqui embaixo. Vamos transformar essa indignação em debate, em pressão, em mudança. E, se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa ouvir essas verdades. Porque enquanto a gente cala, eles continuam matando. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui. Porque o que está escondido a gente vai continuar revelando. A verdade incomoda, mas é dela que a gente precisa para sobreviver.